Amiga, vem cá, você vive dando conta de tudo e mesmo assim sente que ainda não é o suficiente? Você não está cansada porque faz demais. Você está cansada porque vive para corresponder às expectativas dos outros e no meio disso esqueceu de si. Fala pra mim se não é verdade. Desde muito cedo você aprendeu que ser aceita dependia de agradar. Que ser boazinha era ser amada. E com isso, aos poucos, a sua espontaneidade, a sua verdade, os seus desejos, eles foram ficando abafados. Já parou para pensar que essa versão boazinha de você está te custando caro? Porque ela custa a sua alegria, a sua energia e a sua liberdade emocional. Talvez você nem perceba, mas cada vez que você diz sim quando queria dizer não, você só está reforçando para os outros e para si mesma que a sua prioridade, ela está fora de você. E eu te falo que o que chamam de egoísmo, na verdade, é coragem. Coragem de dizer não, coragem de existir, minha amiga, como você é. Coragem de colocar você no centro da sua vida, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Fala uma coisa, você se recorda de em algum momento que você deixou de ser você somente para agradar? Ou de quando você fez algo que queria, só que aí você foi repreendida? Pensa um pouquinho nisso, porque essas perguntas são muito importantes e elas vão dizer como que a síndrome da boazinha está presente aí na sua história. A psicóloga Beverly Angel chamou de síndrome da boazinha esse padrão. Mulheres que sentem culpa só de pensar nelas mesmas. Essas que evitam o conflito e que cedem mesmo quando estão no limite. Porque elas acham que essa é a única forma de serem aceitas. Isso não é porque você quer ser assim, mas porque você foi condicionada. E falando em manifestação, quando você cresceu e aprendeu que teria que ser moldada para ser aceita, tendo esse lugar da boazinha, é muito delicado. Eu gosto da pirâmide de Maslow porque ela vai falar de alguns níveis que a gente precisa alcançar para só assim manifestar. Pensando em manifestação, né? E tem o nível do pertencimento. Quando a gente sai desse nível de sobrevivência e de segurança, o próximo passo é o pertencimento. A gente precisa pertencer, queremos ser aceitas. E se a gente foi moldada para ser a boazinha, você, minha amiga, me desculpa falar, mas quando você vive adaptada, você não consegue manifestar a vida que você deseja. Você só vai manifestar a vida que não seja uma ameaça. Porque o manifestar não é você só repetir frases bonitas. Manifestar é você conseguir sustentar essa nova identidade. Se você viveu aprendendo que agradar era uma forma de ser aceita, amiga, você não deixa de manifestar porque não acredita. Você deixa de manifestar porque não se sente autorizada. Você não se sente autorizada a querer mais. Você não se sente autorizada a escolher. Você não se sente autorizada a ocupar um espaço que pode incomodar alguém. O problema é que lá no fundinho, às vezes até muito na inconsciência, você aprendeu que desejar demais gera conflito. E se conflito lá atrás significava risco de rejeição,
o seu sistema emocional, que tá ali só tentando te manter segura e por isso que ele te sabota, ele aprende a frear esse teu desejo. Não por preguiça, nem por falta de fé, mas por autoproteção. E é nesse momento que você começa a desejar versões que sejam aceitáveis da vida. Então você não fica nem grande demais, livre também não tanto, e fica muito menos barulhenta para não chamar a atenção. Você acaba manifestando aquilo que lhe cabe e não aquilo que te expande. E é muito esse lugar de quem aprendeu a agradar. O ocupar espaço, ele vai soar muito como egoísmo. Vai por mim. Porque no primeiro momento que você decidir tomar uma ação que seja sua, e eu falo isso com muita propriedade, porque aconteceu muito isso na minha vida, eu me questionava bastante se eu não estava sendo egoísta. E eram coisas assim muito simples. Quando eu deixava de ir em um encontro familiar, porque eu tinha que estudar, eu achava que eu era egoísta. Quando eu deixava de ir em algum evento, alguma situação que era mais religiosa, eu também achava que eu era egoísta. E eu me lembro assim, que tem uma amiga que ela é muito confidente minha. E uma vez eu estava voltando a pé para minha casa e pensando o quanto que era difícil a gente conseguir manifestar a vida que deseja quando a gente vem de um lugar de sobrevivência. Porque quando você cresce num ambiente que nem todo mundo tem a mesma consciência que você, nem todo mundo está buscando o mesmo estilo de vida que o seu, nem todo mundo vai conseguir te entender, porque eles não conseguem enxergar além do agora. E isso, quando eu falo tudo isso, é para trazer mais clareza para você e mostrar que também não é culpa deles, tá? Então, quando você está disposta e decide quebrar esse padrão, você vai começar a fazer escolhas que não agradam. E para quem vem desse lugar de sobrevivência, isso não parece ser uma visão a longo prazo. O que isso vai soar? Vai soar como ingratidão, como afastamento, como arrogância. Só que, como eu já venho falando em alguns vídeos aqui, já contei a minha história, sair desse modo sobrevivência vai te exigir algo que é muito específico, que é sustentar, que nem eu falo, não ser entendida por muito tempo. Escuta o que eu tô te falando se você tá nesse momento, tá? Não desista, porque você vai precisar suportar não ser entendida por muito tempo. Mas vale muito a pena. Porque, minha amiga, quem vive no agora, que nem você, é só quando você começar a olhar situações de acordo com a pirâmide ali, quem tá nesse lugar de sobrevivência, que tá vivendo no agora, enfim, não consegue entender quem está construindo o depois. E tá tudo bem. O que eu quero trazer aqui para você é que você precisa sustentar esse desconforto de não agradar por um tempo. E eu quero te trazer clareza aqui porque muita gente trava nesse estágio. Não porque a pessoa ela não acredita, mas porque manifestar uma vida diferente muitas das vezes significa romper com um pacto invisível com o seu sistema familiar. É um pacto que você não pode ir longe demais, você não pode mudar demais e não pode se distanciar demais. Você vai precisar romper com esse pacto. E
É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, porque eu sei o quanto que foi difícil para mim conseguir sustentar essa nova identidade que eu estava construindo lá atrás. E quando eu falo de manifestar, eu estava estudando só estava já pensando na vida futura que eu iria ter, que eu queria para mim, que seria diferente, já seria quebrar o ciclo, mudar essa rota. Porque pode ser que seja para você uma coisa muito mais simples ou uma coisa muito mais complexa. No meu caso, nessa época que eu tive esse pensamento, foi muito porque eu tinha que ir em algum evento familiar e eu lembro que eu fui rejeitada quando eu disse não. E aí, como eu tinha essa amiga, eu tenho, né, essa amiga ainda, mas na época eu lembro que eu falei com ela, não lembro se eu mandei mensagem, eu falei, olha, é muito difícil. E eu entendo, mas quando a gente está nesse lugar, que hoje eu entendo que é o nível de sobrevivência, eu falava, quando a gente é muito pobre, é difícil você conseguir sustentar essa identidade que você quer, porque a primeira coisa que vai te acontecer é você se sentir rejeitada. Então, quando você vem desse lugar de sobrevivência, minha amiga, manifestar não é só você desejar. Você entende que é por isso que às vezes não funciona para você ainda? Porque manifestar não é só desejar, é sustentar escolhas que ninguém ao seu redor vai validar. E isso dói para um caramba. Mas é o preço que se paga por quem decide viver além do que foi possível antes. E eu quero te falar aqui, assim, algo muito profundo, porque para mim era isso. Talvez o que esteja te travando não é a falta de fé, mas o medo de ser a primeira da sua história a quebrar esse padrão. Você já parou para pensar nisso? Eu gosto desse livro da Boazinha, porque ele fala muito, tem alguns testes ali até do quanto que é o seu nível, a sua compulsão por agradar. Se você parar para analisar a tua história, você foi condicionada a ser a boazinha. E é muito louco porque o resultado é esse cansaço emocional que você tem hoje. Você dá e no final se sente vazia. E essa boazinha, ela se sacrifica pelo pertencimento. Só que tudo isso custa a sua autenticidade. E ele mostra o quanto que você está fazendo tudo isso só para se sentir pertencente. Só que, como eu já falei aqui, o processo de manifestação, ele é de vulnerabilidade e consciência. Por isso que eu gosto de trazer cada vez mais consciência nos meus vídeos, porque foi só com consciência que eu consegui mudar. E entender que esse lugar da boazinha é um lugar que ela só não quer ser rejeitada. E às vezes você está fazendo o Ho'oponopono, as suas mentalizações, 33 vezes 3, achando que você está fazendo tudo certinho como da boazinha. Mas o universo, ele não te responde aquilo que você fala, ele responde aquilo que você sustenta. Então, se internamente você está tentando se moldar para caber em algum ambiente, ele vai te devolver mais disso ainda. Eu já passei por relações tóxicas em trabalhos porque eu achava que eu não era merecedora lá no fundo. Eu queria muito crescer, ser reconhecida, mas eu queria também pertencer. E isso era um conflito muito grande para mim. Então é por isso que eu venho te falar que às vezes, para você conseguir manifestar a vida que você deseja e ser quem você vai precisar desapontar. E isso é muito difícil quando fomos criadas para agradar. Só que eu te falo, minha amiga, que esse caminho, ele é solitário, mas ele é libertador, vale muito a pena. E agora, pensa um pouquinho. Quantas vezes você fez algo só para se sentir aceita? E se eu te falar que esse esforço que você fez para caber,
ele não era bondade. Porque quando você faz, querendo lá no fundinho ser amada, na verdade você está tentando comprar pertencimento. Eu aprendi que só podemos ajudar a quem nos pede ajuda. E mesmo assim, ainda precisamos avaliar se temos condições para isso. Porque, minha amiga, quando entramos no campo energético do outro, sem estarmos preparadas só para agradar, começamos como a boazinha salvadora e no fim terminamos ressentidas. É muito louco porque quando você está nesse lugar, você faz para ter valor, mas você nunca recebe esse valor de volta. E ainda por cima, carregamos críticas, raivas, ressentimentos. E eu te falo que todas essas energias densas, minha amiga, elas bloqueiam o nosso processo de manifestação, de prosperar e de viver em paz. Sabe aquele lugar que falam que você precisa ter conversas difíceis para que a sua vida seja mais leve? Você vai ter que ter decisões difíceis hoje para que a sua vida ela seja mais leve no futuro. É esse o lugar que eu tô falando aqui da boazinha, do querer agradar. É desconfortável para um caramba, mas ele é muito conhecido e é que nem eu falei, o nosso sistema emocional ele já está treinado para isso. Ele vai sempre te sabotar, te colocando nesse lugar quando você sempre foi essa pessoa. Mas é você conseguir falar um não, é você conseguir ter uma vontade sua e fazer valer dessa sua vontade. E mostrando para esse teu corpo de dor, para esse seu sistema emocional sabotador que só quer te proteger, que é seguro. E cada vez que você consegue falar um não ou ter uma coisa que é da sua vontade, não por egoísmo, mas por evolução, que é diferente esse lugar do egoísmo e esse lugar do não por evolução. Você vai estar abrindo espaço, de fato, com consciência, para a vida que você deseja. E talvez você tenha herdado uma ideia inconsciente, sem perceber. E é muito fácil quando a gente está nesse lugar de sobrevivência, que a gente veio ao mundo para suprir as expectativas dos outros. Essa ideia de que você veio ao mundo para realizar os sonhos dos outros e que você não pode decepcionar. Com isso, a gente cresce carregando esse papel com uma responsabilidade que, cara, ela nunca foi nossa. Esse lugar de negar os seus próprios sonhos porque eles não cabem nas expectativas dos outros, sabe? E eu acho muito legal isso e gosto muito de Jung porque tudo isso tá guardadinho ali, todos esses sentimentos que são reprimidos, rejeitados, eles vão para nossa sombra porque somos luz e sombras. E o que está na sombra não é ruim, mas foi coisas que foram inadequadas para construir essa identidade que você tem hoje. Na sombra há muito poder. Amiga, eu sempre fui criativa, sempre gostei de pensar rápido e sempre quis essa vida mais leve. Mas eu já estive cercada de pessoas que não suportavam isso. Era muito louco porque as pessoas, né, já teve lugares em trabalho que quando me viam espontânea, tentavam me moldar, me colocar dentro da caixinha delas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dar risada. Eu tento levar a vida um pouco mais leve, faço piada até com as minhas desgraças, sabe? E teve um lugar que eu trabalhei que eu dava muita risada. E, na verdade, quase todos, né? Mas esse lugar em específico, depois eu fiquei amiga de uma pessoa que ela falou assim, que ela tinha muita raiva de mim, que ela não entendia por que eu dava tanta risada, porque não tinha nenhuma palhaça ali. Você consegue entender
que às vezes você tá num lugar que não é para você. Ou se você tá nesse lugar da boazinha, você vai se moldando para caber, sendo que o que de mal tem você ser feliz, você ser alegre? Me fala, não tem nenhum mal nisso. Então, se eu dou muita risada, quero uma vida leve, fosse ruim, eu entendesse que isso fosse ruim, eu ia jogar isso para minha sombra, só porque não era adequado para aquele momento. Consegue me entender? Que eu tô querendo explicar um pouquinho de sombra. Isso fica na nossa inconsciência, tá? Sabe o que é mais louco? E que eu não entendia naquela época? É que essas pessoas, elas projetavam em mim a sombra delas. Deixa eu te trazer uma provocação agora. Aquilo que você critica no outro, talvez seja algo que você queria viver, mas aprendeu a reprimir. E aquilo que você admira muito no outro, isso também já mora dentro de você. Só que você não tem percebido isso ainda, sabe? Eu acho muito bacana o conceito da sombra, porque ela guarda em você aquilo que você precisou esconder para pertencer. A sua autonomia que pode ser vista, a sua autonomia que pode ter sido vista como um desafio, o desejo de liberdade que pode já ter sido chamado de rebeldia ou egoísmo. E quando então essas partes suas que estão na sombra ficam sendo escondidas, reprimidas, você ainda está vivendo as expectativas dos outros e não a sua verdade. E hoje eu consigo te falar, minha amiga, que integrar essas partes, tá? São muita coisa aí que vai estar lá na tua inconsciência, mas você conseguir ter consciência de algumas dessas partes e conseguir integrar isso que também há de bom em você, essa potência, esse poder de dizer não, isso é maturidade emocional. É você conseguir dizer não quando necessário. É você poder descansar sem culpa e escolher, melhor ainda, manifestar sem pedir permissão. Então, amiga, o que eu quero te trazer aqui é algo que levou muito tempo para fazer sentido para mim. Não é egoísmo você olhar para você. Não é egoísmo você querer uma vida que faça sentido. Não é egoísmo você desejar algo que o seu sistema emocional, o seu sistema nervoso, você querer algo além do que o seu sistema emocional, o seu sistema nervoso entendeu que era possível. Talvez soe estranho quando você vem desse lugar de sobrevivência e de ser essa pessoa que sempre precisou pensar nos outros. Primeiro, onde você olhar para si mesma parecia abandono, traição. Amiga, quando a gente vem de um lugar de sobrevivência, a gente confunde amor com adaptação. Confunde o cuidado com o se anular. E confunde pertencimento com se encaixar. Então, quando você começa a pensar por você e olhar para a sua própria vida, dizendo, eu quero algo diferente, vem culpa, vem medo e vem aquela sensação de estar sendo ingrata. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muita honestidade. Você não está sendo egoísta. Você não está sendo egoísta. Você, minha amiga, meu amigo, só está saindo do modo sobrevivência. Para mim, manifestar nesse contexto não é sobre ter tudo o que você quer. E é por isso que eu sempre falo que às vezes é melhor você começar pelo mínimo, que você possivelmente não vai conseguir sustentar uma vida milionária já no começo. Por conta de tudo isso. Que eu precisei entender tudo isso na minha vida e estar nesse meu processo.
Mas manifestar é sobre você não continuar vivendo uma vida que te encolhe. Porque tem um cansaço que ele não vem porque você está fazendo mais. Ele vem de você viver uma vida que não é a sua. Quando você começa a se escolher, eu sei que nem todo mundo te entende, nem todo mundo vai te acompanhar. E nem todo mundo vai celebrar por você. Mas isso não significa, minha amiga, que você está errada, viu? Significa que você está indo além do que foi combinado silenciosamente. Consegue me entender? Porque todos os sistemas, eles têm acordos que são invisíveis. Então, tem acordos de como amar, como pertencer e de até onde você pode ir sem incomodar. E depois eu até posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Só que quando você decide manifestar uma vida mais verdadeira, você acaba rompendo com alguns desses acordos. E não é com briga, não é com ataque, mas é com a sua escolha. Hoje eu entendo que manifestar no fim, minha amiga, é você permitir que a sua vida acompanhe quem você é e não quem você precisou ser para sobreviver. E se esse vídeo fez algum sentido para você e você é nova por aqui, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso. Deixa o likezinho para fortalecer a nossa amizade e para aumentar também a nossa comunidade, para o YouTube entregar para mais pessoas. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre as 7 leis espirituais do sucesso e as 7 leis herméticas, e mais esse aqui que eu falo um pouquinho sobre o Ho'oponopono, que ele não é só você repetir frases. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!